Bom dia, vamos fazer aqui a nossa análise meteorológica para este dia 20 de agosto, quinta-feira. Temos um padrão ao longo dos próximos dias que vai lembrar um pouco aquilo que seria um padrão normal mais para setembro ou outubro, já com a chegada aqui de uma perturbação associada à circulação do jato polar e que depois vai interagir aqui com a circulação subtropical nas nossas latitudes e vai formar aquela que poderá ser a primeira tempestade significativa bastante cedo na temporada, mas a primeira tempestade significativa aqui nas nossas regiões aqui do Atlântico Subtropical. Portanto, é um padrão ativo ao longo da próxima semana, caracterizado também então por um agravamento das condições meteorológicas, com maior risco de ondulação, portanto um risco de ondulação significativo, risco de situações de tempo localmente severo e vento forte, chuva localmente intensa, trovoadas, portanto há aqui um potencial para agravamento significativo do estado do tempo ao longo dos próximos dias. Nós hoje temos a primeira, portanto temos aqui o estabelecimento de uma circulação de componente oeste, que é assim, digamos assim, vai iniciar este processo todo. Temos uma massa de ar um pouco mais fresca aqui a deslocar-se desde as regiões do Atlântico Norte, e temos uma massa de ar mais quente e úmida aqui sobre Espanha, sobre partes do interior da Península Ibérica e uma superfície frontal que se estabelece aqui desde a região do norte de Espanha, sul de França, até aqui à região portanto, ao oeste do território, com uma ondulação aqui centrada a oeste de Lisboa. Portanto, temos aqui um choque de massas de ar que vai trazer esta nebulosidade, ou seja, já estamos aqui bastante nebulosidade em desenvolvimento e ao longo do dia de hoje poderemos ter aqui alguns aguaceiros dispersos, mas ainda sem grande relevo. As condições de tempo mais adversas irão ocorrer aqui em Espanha e no Mediterrâneo à medida que esta massa de ar fria entra e este choque de massas de ar se torna mais acentuado aqui na região do Mediterrâneo. Temos água do mar muito quente aqui, mais de 30 graus em alguns lugares aqui alguns pontos aqui do Mediterrâneo Ocidental, portanto, com risco de trovoadas severas nesta região. Em Portugal, hoje ainda temos aqui uma situação relativamente benevolente, com apenas nebulosidade e algum risco de alguma precipitação dispersa, mas sem situação de risco ainda. A evolução disto, vou aqui mostrar-vos as temperaturas da água do mar. Nós temos a água do mar bastante mais quente que o normal aqui na região, por exemplo, vai desde os Açores até ao norte da Península Ibérica e no Mediterrâneo. Posso mostrar aqui os valores. Estes são os valores de temperatura acima dos 20, 22, 23 graus aqui, até 25 graus nos Açores e na ordem dos 27 a 30 graus no Mediterrâneo. Portanto, valores de temperatura muito elevados. E as anomalias, lá está, toda esta zona aqui, laranjas, destes tons mais escuros, com valores de temperatura do mar bastante acima do que é normal. O que é que acontece? Com a chegada, portanto, eu vou mostrar aqui a chegada destas áreas de tipo perturbado, estas perturbações que vêm da região norte aqui do Atlântico, com a chegada destas massas de ar mais instáveis, com algum ar mais frio em altitude, sobre aqui a Península Ibérica, temos então um aumento da instabilidade. Temos uma massa de ar muito úmida que vem e até relativamente quente, que existe aqui na região mais aqui do sul, portanto todas estas regiões aqui, com massas de ar mais quentes, mais úmidas, e há um choque que lá está com o ar frio que entra de norte, e ainda para mais temos o mar quente, portanto toda esta conjugação vai levar à formação de pelo menos uma perturbação mais intensa, um, e há risco de se formarem mais. Portanto, nós temos aqui ainda um nível de incerteza, mas tudo indica que entre o dia 23 e o dia 26, 27, teremos aqui um período, uma janela com risco de tempo mais severo sobre o território de Portugal continental e Península Ibérica no geral. Temos aqui o nosso índice de formação de trovoadas, isto é o índice acumulado, ou seja, nós estamos aqui a ver o acumulado ao longo das próximas horas. Nós temos então a formação de trovoadas significativas em partes aqui de Espanha, Mediterrâneo Oriental, já ao longo do dia de hoje, mas podemos ver aqui a aproximar-se esta área de tempo perturbado, esta zona aqui de instabilidade aqui a norte dos Açores e que vai evoluir para as proximidades do território, portanto, esta tal perturbação atlântica que vai descer de latitude aqui para as proximidades do território. E teremos então aqui de risco de tempo mais severo, mais significativo
especialmente a partir do dia 23, 24, ou melhor, a partir do dia 22, 23, mas com maior risco entre o dia 23, 24, 25, portanto, lá está, esta situação de tempo mais significativa. Temos aqui as massas de ar, a umidade, digamos assim, a carga de água na atmosfera, temos valores elevados, uma massa de ar lá está quente e úmida estabelecida sobre o território no dia de hoje. E ao longo, portanto, do dia de amanhã temos aqui uma entrada de uma massa de ar um pouco mais fresca, como eu estava a dizer, temos aqui uma massa de ar um pouco mais fresca a descer aqui desde as regiões do Atlântico Norte a chocar contra esta massa de ar que vem do sul aqui, portanto temos aqui este período portanto, da chegada desta massa de ar mais fria e com esta instabilidade a formar-se no Mediterrâneo. Ao longo, depois dos dias seguintes, temos então uma nova massa de ar úmida aqui e a formação deste sistema de baixas pressões aqui a oeste do território. Este sistema aqui com esta forma aqui em gancho a formar-se esta perturbação significativa aqui no tal choque de massas de ar e então com risco de agravamento do estado do tempo aqui no território de Portugal continental a partir do dia, lá está 22, mas com mais significativo, ou com maior grau de risco a partir do dia 23, 24. E temos aqui uma nova massa de ar úmida aqui a desenvolver-se depois nos Açores no dia 24 e dias seguintes, portanto, com risco de se formar aqui uma nova perturbação. Portanto, temos aqui, lá está, um período de tempo mais adverso, com algumas características tempo mais parecido com aquilo que seria de esperar entre o final de setembro e o outubro. Portanto, este tipo de perturbações normalmente chega mais tarde, mas apesar de tudo, não podemos, digamos assim, menosprezar o potencial para aqui para algumas situações de risco. Que situações de risco são essas? Eu já disse. Localmente podemos ter trovoadas potencialmente intensas, ventos localmente fortes também. E precipitação localmente também forte e persistente em algumas zonas aqui especialmente do norte e do centro, mas neste momento ainda com a incerteza que existe, de facto poderá afetar qualquer ponto do território. Portanto, temos aqui uma situação que iremos acompanhar ao longo dos próximos dias. Também esta perturbação ao posicionar-se depois aqui sobre as águas mais quentes do Atlântico subtropical, mais quentes que o normal e mais quentes no geral, poderemos ter aqui algum desenvolvimento subtropical desta depressão. O que é que isto significa? Significa uma depressão mais compacta, mais difícil dos modelos de gerirem a previsão, portanto uma depressão com comportamento mais difícil de prever, mais compacta, mais formada por trovoadas, portanto temos estas perturbações sobre águas quentes que se tornam gradualmente mais tropicais, ou seja, formam-se um vórtice central com trovoadas em torno e, portanto, este tipo de sistemas não excluímos que se possa formar algo desse género e que depois venha a complicar aqui também um pouco a previsão e a tornar tudo isto ainda um pouco mais complexo. Portanto, de forma resumida, é necessário prestar atenção então aos dias entre os dias 23, 24, 25, 26, eventualmente dia 27, prestar atenção a esta janela temporal para o risco de fenómenos de tempo severo.